Graça e paz, queridos irmãos, servos e servas de Deus, estamos dando início a mais uma aula do discipulado para os novos crentes, discipulado básico para os novos crentes. Amados, nós falamos já sobre a introdução à salvação, falamos sobre a salvação em Cristo, falamos sobre as promessas de Deus para a vida do salvo em Cristo Jesus. E agora eu quero falar sobre as exigências de Deus. O que é que Deus exige do novo salvo? Mas antes, eu quero te pedir em nome de Jesus que se inscreva em nosso canal, ative o sino de notificação, dê o seu like, compartilhe essa informação. A finalidade desse discipulado é que os novos cristãos possam formar na sua vida espiritual, em primeiro lugar, o alicerce. A Bíblia diz que nós somos como um edifício que está sendo construído gradativamente, mas para o edifício ser construído, se faz necessário uma base sólida, uma base, uma estrutura para suportar todo o peso do edifício. Então, para tanto, nós estamos ajudando as pessoas que estão iniciando na fé e de repente não tem tempo de fazer o discipulado, e é necessário aprender a palavra de Deus, não ser apenas ouvinte, mas praticante. Todavia que nós praticamos a palavra de Deus, nós vamos criando um alicerce forte ou uma raiz forte para uma árvore, um tronco poderoso e uma árvore frutífera. Amém? Então vamos lá. Hoje nós falaremos sobre as exigências de Deus. O que é que Deus exige do novo salvo? O que é que Deus exige? Em primeiro lugar, Deus exige do novo salvo o arrependimento. O arrependimento desse novo salvo vai o levar ao batismo nas águas. O batismo de João é o batismo do arrependimento. O batismo de Cristo, quando nós aceitamos, nós chamamos de batismo no Espírito Santo. O Espírito Santo, após aceitarmos a Jesus, veio a nós e isso nós chamamos de batismo no Espírito Santo. Agora ele está no novo crente e agora quem coordena a sua vida não é mais você. Você agora não se domina mais, você agora tem um dono. E esse dono vai sussurrar nos teus ouvidos, vai falar no teu coração e é necessário você obedecer às normas, às orientações deste dono, do seu dono agora que é o Espírito Santo. Jesus, ao ir ao céu, ele disse assim: eu enviarei um outro consolador para que onde vocês estiverem, o salvo nele, ele possa estar até a consumação dos séculos. O Espírito Santo, a Bíblia diz que não é um espírito de temor, de medo, é um espírito de fortaleza. E é ele que vai ajudar você nessa nova trajetória, neste caminho. Então entenda uma coisa, mas Deus fará algumas exigências para que você possa cumprir. E a primeira exigência de Deus é o arrependimento. Eu estou aqui com a tradução NVI, pega a sua Bíblia aí, nós vamos ler o texto do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 37 e 38. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 e 38. O tema para esta ocasião, para essa terceira aula, é as exigências de Deus para o novo salvo. Vamos lá então, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 37 e 38. Verso de número 37 está dizendo: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens irmãos, ou varões irmãos? E disse Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom de Deus. O dom de Deus. Então, amados irmãos, este batismo que Pedro está dizendo a eles, a esses homens, a qual Pedro pregou uma mensagem, a ponto deles ficarem atônitos e perguntar: o que faremos agora, irmãos? Pedro disse: é necessário que vocês se arrependam dos vossos pecados, para que sejam batizados em o nome do Senhor Jesus Cristo, para receberem o dom de Deus. Aqui é o batismo, o arrependimento, é o batismo de João.
batismo do arrependimento. Então, agora é necessário o arrependimento. Vocês estão indo a caminho do batismo nas águas, mas é necessário o arrependimento. O arrependimento não é um remorso. O arrependimento é você entender que agora o Espírito Santo está trabalhando na sua vida, a ponto de você ser sensível à voz do Espírito Santo e se arrepender dos seus pecados, dos seus erros. Se você roubava, você não vai roubar mais. Se você fumava, você não vai fumar mais. Se você bebia, se embriagava, você não vai se embriagar mais. Se você consumia entorpecente, algo que não agradava a Deus, você agora não vai fazer mais. Agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Em 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas são passadas e eis que tudo se faz novo. Então, em primeiro lugar, a exigência de Deus é que você agora passe a se arrepender dos seus erros, das suas falhas. Você agora é uma nova criatura. Você agora tem um dono. Esse dono se chama Espírito Santo. Jesus, ao ir aos céus, ele disse: eu enviarei outro Consolador para que esteja convosco até a consumação do século. E esse Espírito Santo, o Espírito Santo, ele não é um espírito de temor, de medo, é um espírito de fortaleza. É ele que nas horas incertas da sua vida, ele vai te ajudar nos momentos de fraqueza, ele vai estar contigo em todo o tempo. Mas é necessário ser sensível à voz dele no seu coração e ser sensível à voz dele a ponto de você ouvi-lo, obedecê-lo e se arrepender dos seus feitos. Agora você é uma nova criatura e as coisas velhas são passadas. O arrependimento, ele tira de nós o fardo do pecado. Isaías 59, verso de número 1, diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para não poder salvar e abençoar, e os ouvidos não estão agravados para não poder ouvir. Mas o que faz separação entre o homem e Deus é uma barreira que se chama pecado. Todavia, quando nós nos arrependermos dos nossos pecados, o Senhor passará a ouvir as nossas orações, porque o pecado é como uma cortina que inibe as nossas súplicas diante de Deus. Deus não ouve por causa do pecado, mas quando nós nos arrependermos dos nossos pecados, a cortina é rasgada. Na verdade, a cortina o Senhor Jesus já rasgou quando ele foi pregado na cruz. Agora são os nossos próprios erros que nos impedem de que Deus ouça as nossas súplicas. Então, em primeiro lugar, a exigência de Deus, a primeira delas, é que você se arrependa, porque agora você está indo em direção ao batismo nas águas. E o que é o batismo nas águas? Não é nada mais nem nada menos de que você morrer para o mundo e renascer, ressuscitar para Cristo. Quando você é jogado nas águas, você agora está morrendo. A velha criatura está morrendo, está nascendo uma nova criatura em Cristo Jesus. Este é o primeiro ponto dessa mensagem, da exigência de Deus. É o arrependimento dos pecados. É necessário você se arrepender dos seus pecados. Em segundo lugar, uma das exigências de Deus, além do arrependimento dos pecados, é que você tenha fé e creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. A segunda exigência de Deus, diante da salvação do novo crente, é que ele passe a ter fé, é que ele acredite na existência de um Deus todo-poderoso. Embora ele não veja a Deus, nós não vemos Deus, nós podemos sentir Deus na pessoa do Divino Espírito Santo. Então você tem que acreditar que Deus existe. Hebreus capítulo de número 11, verso 1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas a prova das coisas que eu espero. Hebreus capítulo 11, verso 6 está dizendo: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, uma das exigências de Deus, além do arrependimento, é que nós possamos ter fé e acreditar que Ele existe. Agora nós vamos buscar a Deus de todo o coração, não mais superficialmente, não mais dizermos que nós tínhamos Deus no coração. Não é ter Deus no coração, é praticar o que Deus determina através das Escrituras e através do Espírito Santo, que nós agora passamos a fazer o que Deus determina para a nossa vida. Nós não somos mais dono nossos mesmos, agora nós temos um dono. E o dono da nossa vida é Deus. Através do sacrifício de Jesus Cristo, agora o Espírito Santo domina a nossa vida. É Ele que manda e não é mandado. E nós vamos ser obedientes à sua voz.
seremos obedientes, arrependendo-nos dos nossos erros e, além do mais, chegando diante de Deus com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Em terceiro lugar, uma das exigências de Deus, porque essa é a primeira exigência de Deus, amados irmãos. Você, novo crente, se a primeira exigência de Deus é que você se arrependa, a segunda exigência é que você tenha fé que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, a terceira é que você o obedeça. A obediência é um fator importante daquele que está buscando o nascimento em Cristo Jesus e daquele que quer ter mudança de vida. As coisas velhas, como eu disse, são passadas. Eis que tudo se faz novo. Então você vai trilhar um novo caminho. João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse caminho de Jesus tem 3 pontos principais. Caminho, o caminho que Ele vai colocar você para trilhar. A verdade, este caminho, vai te levar sempre a andar na verdade. E a vida, você andando no caminho que é Cristo, vivendo a verdade que Ele vai orientar você através do Espírito Santo, você terá vida nele. Você terá vida em Cristo. Então agora nós temos que entender isso. Eu quero ler um texto com você em João, capítulo de número 15. João, capítulo 15 e verso de número 10. Estamos falando sobre as exigências de Deus para o novo crente. Em primeiro lugar, arrependimento dos pecados. Para descer as águas, tem que se arrepender. Em segundo lugar, fé para chegar diante de Deus, porque sem fé é impossível agradá-lo. E em terceiro lugar, a obediência. João, capítulo de número 15 e verso de número 10. Olha só o que o texto de João, capítulo 15, verso 10, está dizendo para nós. O Evangelho de João, capítulo 15 e versículo de número 10 está dizendo: se guardarmos os seus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizer o que eu vos mando. Já não vou chamar mais vocês de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não vos escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então, Jesus está dando a orientação aqui. Ele está dizendo aqui em João 15 que nós devemos guardar os mandamentos. É questão de obediência. Os mandamentos dele, a palavra dele em nosso coração. O salmista no Salmo 119, verso de número 11, ele diz: escondi a tua palavra no meu coração, Senhor, para não pecar contra ti. Então Jesus está dando instrução que é necessário nós guardarmos o mandamento do Pai, nós fazermos conforme Ele determina. E isso é uma questão de obediência. É uma das exigências de Deus que nós possamos obedecer. Como eu disse no início, para nós criarmos uma base sólida, um alicerce forte, porque nós como edifício vamos crescendo cada dia no aprendizado da palavra de Deus, e o edifício não pode crescer muito alto se não tiver uma base forte. Que Deus abençoe você e que você possa entender que Deus também tem as suas exigências. E as exigências de Deus, elas traz para nós estrutura espiritual. Estrutura espiritual. Então, se arrependa dos seus pecados. Em primeiro lugar, recapitulando, obedeça a Deus e chegue diante dele com fé. Amém? Obediência, fé e arrependimento. A ordem dos fatores não altera o produto. Então nós podemos se arrepender dos pecados, nós podemos ter fé e nós podemos obedecer. A fim de quê? A fim de que nós possamos criar um edifício poderoso
na nossa vida. Que Deus abençoe você. Até a quarta aula, se Deus quiser. Forte abraço.